Todos nós nascemos, pelo menos eu acredito nisso, para termos uma vida extraordinária. Mas a vida extraordinária não é pela ótica de Hollywood, é pela ótica de Deus. As pessoas matam por nada. O namorado acaba o namoro com a namorada, ele pula de um prédio. O marido recebe o não da mulher, mata a mulher com o filho no berço. Alguém perde o trabalho, não quer mais viver. O que está acontecendo com a humanidade que está doente? O ser humano está doente e ninguém está vendo isso. Não é normal, não é normal uma pessoa desequilibrada no trânsito, porque recebe uma buzina, mata o cara de trás. Porque teve uma fechada de moto, ele vai atrás e atropela a pessoa. E na cabeça de muitos, isso é muito normal. É um sintoma que você não está normal. O que você está fazendo da sua vida? Parece uma pergunta inocente e boba. Mas se fosse uma redação do Enem, agora, você recebe uma folha em branco. O título da redação é: o que eu estou fazendo da minha vida? Depois da redação pronta, qual nota você se daria? Qual é a história que você está escrevendo? Fiz uma pergunta dessa numa das minhas palestras. Um cara respondeu uma pergunta profunda dessa, mas muito superficial. Ele respondeu assim: a minha vida é trabalhar para pagar conta. Eu falei: meu filho, a sua vida é muito curta para ser pequena. Não faça da sua existência uma existência miserável, uma existência que seja esquecida. Não faça da sua vida um apêndice. Quem não assistiu e gosta de filme épico, assista. Eu gosto muito, por isso que eu assisti. Troia. O filme de Troia, todo mundo conhece com certeza a história de Troia, pelo menos o cavalo de Troia, né? A gente pelo menos tem uma noção do que seja. Mas eu quero aqui começar com o diálogo da mãe de Aquiles com ele. Aquiles, Brad Pitt, né? E ele estava naquele pensamento se ele ia ou não a Troia lutar. A mãe dele o chama e fala com ele assim, profundo a mãe dele: filho, se você fizer o que a sua mãe quer, você vai ficar comigo. Você não irá a Troia. Você vai arrumar uma bela mulher, você vai se casar com ela, você vai ter filhos com ela, mas aí você vai morrer. Os seus filhos vão se lembrar de ti, os teus netos se lembrarão, os bisnetos, se alguém contar. Depois disso você será esquecido. As pessoas não vão lembrar mais de você. Mas se você for a Troia, você vai vencer a guerra, e o seu nome será cantado em canções. Enquanto o mundo existir, eles falarão de Aquiles e de Troia. Só que você não vai voltar, você vai morrer, porque a tua glória é irmã da tua morte. E quem viu o filme, ele vai a Troia, vence a guerra, mas no final ele recebe uma flechada no calcanhar. Por isso o calcanhar de Aquiles era o ponto fraco, né? Ele era protegido pelos deuses, mas no calcanhar não, e ali ele padece. A pergunta é: o que levou Aquiles a ir, sabendo que poderia morrer, e não ficar e ter uma vida normal? Porque ele escolheu ter uma vida extraordinária. Todos nós nascemos, pelo menos eu acredito nisso, para termos uma vida extraordinária. Mas a vida extraordinária não é pela ótica de Hollywood, é pela ótica de Deus. E como é que eu tenho uma vida extraordinária? Equilibrando a minha existência, equilibrando o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero, a minha saúde, o meu trabalho, o meu descanso, os meus hobbies, a minha ajuda social, o meu casamento, minha presença na família, a minha parte intelectual, a minha parte afetiva, a minha parte emocional, a minha parte racional. Tudo isso forma a sua vida. Nós somos seres sistêmicos, tudo está ligado a tudo. Tanto é que quando a pessoa está doente, ela não trabalha bem. Quando a pessoa está brigada no casamento, ela não consegue praticar esporte direito. Quando ela não tem saúde, ela não consegue se alimentar direito. Tudo influi tudo. O segredo de uma vida extraordinária se chama equilíbrio. Qual é o segredo?
Então, para você saber se você é uma pessoa muito feliz ou pouco feliz, e para você saber o que você está fazendo da sua vida, veja o quanto equilibrada é a sua vida. E para ficar mais fácil, para não falar tantos itens, eu resumo em 3 itens apenas: a mente, o espírito e o corpo. Claro, eu poderia dividir em 12 ou em 21, não é? Mas 3 para guardar é mais fácil. O corpo, como que eu cuido do meu corpo? Como que você tem cuidado do seu corpo? Segundo, a mente, o raciocínio, psique. Você tem alimentado a sua mente com o quê? Você frequenta que tipo de lugar? Você convive que tipo de pessoas? Você assiste que tipo de programa? Você lê que tipo de leitura? E isso está formando a sua mente. Terceiro, o espírito. Como anda a sua fé? Como anda a sua ligação a Deus? Este é o mínimo do que nós chamamos de homem tridimensional. As 3 dimensões humanas: sarx, do grego, que é a matéria; nefesh, que é a mente, ou ânima, né? E o ruá, que é o espírito. Quando você equilibra essas 3 dimensões, você alcança a tão sonhada felicidade. Uma pessoa feliz, ela tem o corpo legal, ela está com saúde, ela se movimenta, ela tem a mente clara, ela sabe raciocinar, ela é inteligente. Inteligência não é dom, inteligência você exercita, cachola, vem do latim interlegere, é ler por dentro, ler além, enxergar além, não é? E o espírito, a dimensão de Deus, frequentando uma religião, praticando bem, orando todos os dias, aí a pessoa vai construindo a felicidade. E por que hoje, meus caros, há tanto remédio para a depressão? Consultórios psiquiátricos cheios, lugares que internam as pessoas para fazer reabilitação mental com fila de espera. As pessoas matam por nada. O namorado acaba o namoro com a namorada, ele pula de um prédio. O marido recebe o não da mulher, mata a mulher com o filho no berço. Alguém perde o trabalho, não quer mais viver. O que está acontecendo com a humanidade que está doente? O ser humano está doente e ninguém está vendo isso. Não é normal, não é normal uma pessoa desequilibrada no trânsito, porque recebe uma buzina, mata o cara de trás. Porque teve uma fechada de moto, ele vai atrás e atropela a pessoa. E na cabeça de muitos, isso é muito normal. É um sintoma que você não está normal. É um sintoma que a sua mente está doente. O ser humano está doente. E quanto é que o ser humano fica doente? Quando se perde o equilíbrio. Tudo é bom se se tem equilíbrio. O equilíbrio mantém o ser humano saudável. Não tem nada melhor do que água. A água é fantástico. Olha, quando você está com sede, não sei você, eu posso tomar refrigerante, suco, Gatorade, pode tomar o que for. O que mata a sede é água quente, ninguém gosta. Mas aquela água gelada que dói a garganta, ninguém aguenta também. O gostoso dá aquela água fria, aquela água gostosa, não é? Ou seja, uma água equilibrada. Uma água equilibrada. A água é muito bom, mas tem muita gente que morre afogado. Por quê? Água em excesso não é bom. Quem gosta de rio? Eu gosto de rio. Quem gosta de pescar? Adora rio. Cidades, as maiores cidades, elas são fundadas perto de rio. Olha, quantas cidades nós conhecemos que passa um rio nela. Porque o rio é vida, é água. O rio é bom porque ele tem limite. O rio é bom porque ele anda dentro do limite dele. Olha que o rio não quer seguir, eu não quero seguir meu limite. Eu quero fazer o que eu quero. O limite eu não quero, eu quero sair do meu limite. Quando ele sai do limite dele e entra na sua casa, ele chama rio? Ele chama como? Todo mundo gosta de rio, mas ninguém gosta de... Assim como o rio, o ser humano tem que pôr na cabeça dele que nós temos um limite a seguir. É a sociedade muitas vezes podre, que fica pregando que faça o que você quiser, o importante é ser feliz. Estas pessoas que estão nessa, são as pessoas mais infelizes, que estão morrendo sozinhas, desequilibradas, têm tudo para ser feliz e não são, não conseguem um relacionamento duradouro. Há alguma coisa acontecendo. O ser humano perdeu o equilíbrio. O ser humano perdeu o meio. Virtus in medio. A virtude está no meio. A virtude está no equilíbrio. E para ajudar a gente a refletir, para não ficar uma pregação assim muito pesada, eu contextualizei tudo isso numa das fábulas mais conhecidas de Esopo, que é a cigarra e a formiga. Que eu escutei, eu estava no jardim ainda, né? Mas agora
eu fiz um aprofundamento no contexto social que estamos vivendo, para ajudar você. Eu trabalho muito com metáfora, com analogia, porque a metáfora tem uma força que muitos desconhecem. Você não esquece uma metáfora. Você pode esquecer uma aula, você pode esquecer um livro que leu, mas uma metáfora, ela ouvida, ela está gravada. E você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Evangelizar, você que está conosco pelo YouTube, ouvindo esse CD, vendo esse DVD, nenhum de nós vai esquecer mais quando você escutar a formiga e a cigarra, porque a nossa mente, ela grava como uma marca indelével as metáforas que escutamos, porque a nossa vida, para a nossa mente, é também uma metáfora, é também uma história. A minha história, a sua história. E quanto é que uma pessoa é feliz? Quando ela olha para trás, ela olha para a sua história e ela honra, respeita e aceita a história. Você pode não gostar da sua história, mas você precisa aceitá-la, para você não sofrer com ela e escrever uma história nova daqui para frente. O que está feito, feito está. O passado é imutável, é a minha história. Quem é o Christian? A minha história. Eu sou a minha história. Tudo que eu vivi no útero da minha mãe até hoje, vocês estão vendo sintetizado nesse que vos fala. E se você olhar para quem está do seu lado, quem está na frente, quem está atrás, nós somos o quê? A nossa história. Então a história tem força, a metáfora tem força, a analogia tem força. Esopo vai contar o seguinte, todos conhecem a história, eu vou contar só para clarear a mente. Havia uma cigarra muito feliz, com uma violinha debaixo do braço, cantando o dia inteiro. A vida dela era cantar, era descansar, era divertir. Ela era sonhadora, ela pensava no futuro maravilhoso, ela não tinha problema, ela tinha solução. Onde as pessoas viam problema, ela via oportunidade. Era simpaticíssima, alegre, comunicativa, fazia amizade, mas não era muito afoita ao trabalho, entendeu? O negócio dela era a violinha. Um dia essa cigarra viu uma formiga, carregava uma folha grande, e a formiga com dificuldade caía para um lado, caía para o outro. A formiga era mais séria, a formiga tinha mais foco, ela gostava de trabalho e ela pensava no futuro. E a cigarra disse assim: oh, o que você está fazendo? Que vida infeliz é essa? Larga essa folha e vem aqui cantar comigo. A formiga disse: louca és tu? Pois tu estás cantando porque é verão, o inverno vai chegar e você não está preparando nenhuma provisão. A cigarra disse: que provisão? Você está carregando uma folha? Toda vez que eu tenho fome, é só eu largar minha violinha e comer uma folha. Folha é o que não falta. E a formiga dizia: pois um dia há de faltar e você vai chorar. E a cigarra dizia: você é muito pré-ocupada, eu sou ocupada. E assim, dia depois dia, a cigarra cantando com a violinha e a formiga folhinha carregando. O tempo passou, as folhas caíram e um vento frio começou. A cigarra pensou: não é que a formiga sabia das coisas? O inverno está chegando. Quando a cigarra tentou procurar folha, já não haviam mais. O vento levou e começou a nevar. A cigarra tentou se esquentar em todos os lugares e não conseguia. E ela, já nas suas últimas forças, desistindo já da vida, passou perto de um grande formigueiro, cheio de janelinhas, todas iluminadas. Ela olhou na janelinha e viu uma grande fogueira. As formigas tinham comida à vontade. Ela não pensou duas vezes, chegou na porta e bateu, e alguém abriu. Certo? Esta é a parábola de Esopo. Eu consegui, nas minhas pesquisas, eu inventei também, criar 5 finais, que não é um final só. Qual que será o final da nossa história? Nós não sabemos, podem ser vários. O primeiro final é que as formigas tinham inveja da cigarra. E quando a cigarra chegou lá, as formigas a acolheram. E a cigarra notou que todas queriam formar uma banda. Então falou: eu toco a violinha e cada um aprende um instrumento. E o inverno foi uma festa, cada um aprendeu um instrumento. Quando chegou o outro verão, tinha a banda de música, a cigarra e suas colegas.
tocaram o verão inteiro e formiga nenhuma trabalhou, porque elas aprenderam a ser cigarras. O problema é que o verão passou, veio o outro outono e chegou e o final foi trágico. Tanto a cigarra como as formigas morreram congeladas. Esse é o final mais trágico da história, né? Morreu todo mundo. Segundo final, a cigarra estava tocando a violinha e a rainha da sua amiga chegou e falou assim: olha, você não muda de vida para você ver não. O verão vai passar, o outono chegará e no inverno você morrerá. A cigarra falou: opa, eu não quero morrer, eu quero viver. A cigarra larga a viola e começa a trabalhar. Trocou a viola por uma foice, cortava matinho e as formigas iam levando. Fez uma parceria. E a rainha das formigas ficou felicíssima, que ganhou uma operária que gostava de trabalhar. Esse é o segundo final. Terceiro final, a cigarra bate na porta, eles abrem, não queriam recebê-la, mas a gente fica com pena, né? Ela só tinha um cachecolzinho assim bem buído, as formiguinhas deixam ela entrar. Deu uma sopinha para ela. Na hora que ela estava tomando uma sopa, entra a rainha. E a rainha, muito firme, disse: aqui ninguém come sem trabalhar. Você não trabalhou, está comendo. Então depois que comer, você vai trabalhar. Você vai tocar para que nós possamos dançar. Aí depois que ela tomou a sopa, ela fez o que ela mais gostava. Tocou a violinha e as formigas dançaram. Foi um inverno inesquecível. Foi uma festa. Teve o quarto final. A cigarra, quando bate na porta, quem abre a porta já é a cigarra. E a cigarra disse: seja bem-vinda, porque você alegrava os nossos dias. E quando nós trabalhávamos, você cantava. E com a sua canção, nós ficávamos tão distraídas que o dia passava e a gente nem via. Pode entrar, vem para a nossa mesa, vem partilhar conosco. E tem o quinto final, que é o final real. Os outros quatro eu inventei, né? O final real qual é? A cigarra chega na porta e bate. A formiga abre e fala: ah, é você? Olha aqui, querida. Enquanto nós trabalhávamos, você cantava. Dance agora e fechou a porta. Esse é o final, né? Meus caros, o que eu quero passar para vocês de uma parábola interessante, porque essa parábola, claro, o final é esse. Ela levou a porta para cara fora. Você cantou, dance agora. Vai fazer um samba com a neve aí, ó. Quer dizer, a cigarra deve ter morrido congelada. Eu pesquisei, achei mais 2 finais e criei mais 2. Aqui nós temos pelo menos 5 versões. E se você for criativo, você consegue arrumar mais umas 5. Por quê? A história, ela é contada no momento que acontece. Ninguém escreve a história do futuro. Nós só conseguimos escrever a história do que já passou. O futuro não é história, o futuro é projeção, é sonho, é vontade. Então, como vai terminar a nossa história? O que você está fazendo para quando você chegar no finalzinho da sua história, você saber: alguém vai querer conhecer essa história, alguém vai querer ler essa história, alguém vai se inspirar nessa história. Ninguém nunca ouviu, quem aqui presta mais atenção na vida, você nunca escutou 2 vozes que falam dentro da sua cabeça? Uma querendo, a outra não querendo. Uma mandando vai, outra mandando fica. Uma falando: essa festa vai ser legal. A outra falando: você não vai prestar. Não sei se você já prestou atenção. Eu vou ensinar você hoje a prestar atenção, porque nós temos na nossa cabeça 2 hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo. É o self 1 e o self 2. Eu não vou falar sobre isso, só para entrar na cigarra e na formiga. É como se o lado esquerdo fosse a formiga e o lado direito é a cigarra. O lado esquerdo coordena o meu lado direito, o meu lado direito coordena o meu lado esquerdo. Na neurociência, quando se estuda a neuroplasticidade, e chegou um estudo profundo da PNL, conexões neurais, programação linguística através do neurônio, neurolinguística, chegou-se à conclusão que os nossos 2 hemisférios não são iguais. Um é racional, o outro é emocional. Um vê problema, o outro vê solução. Um enxerga o mundo preto e branco, o outro enxerga o mundo colorido. Um é alegre, o outro é mais fechado. Um é sonhador, o outro é mais realista. Qual lado é qual lado? O lado esquerdo simboliza a formiga
ele é mais realista, ele é focado mais no trabalho, ele é sim, sim, não, não. Ele enxerga alguns problemas para você resolver os problemas. Ele é mais matemático, ele é tudo muito certo. E é aquela vozinha que fala para você assim, ó, não vai prestar, você não dá conta disso, não vai dar certo. Quem nunca escutou essa vozinha no dia de tirar a carteira de motorista? Sai de casa todo alegre, todo cheio de esperança. Eu preciso dessa carteira, eu vou tirar a carteira. A hora que você entra no carro e liga o carro, aí talvez o examinador não é tão amigo assim, você já fica nervoso e você fala, nossa, eu vou tirar essa carteira. Aí você escuta uma voz dentro da sua cabeça assim, ó, ixi, danou-se. Não, você está muito nervoso, não vai prestar isso aí. Aí você está indo muito bem, aí você diz para você mesmo assim, nossa, tá legal, esse é o lado direito, é a cigarra, tá legal. Aí a formiga fala assim, espera, você não fez a baliza ainda? Espera, a tragédia está anunciada. O rapaz vê uma moça muito bonita, a moça vê um rapaz que a agrade, aí começa ali aquele flerte, troca de olhares, vai chegando para ver se vai dar certo, aí vira a cigarra, vai com tudo. Vai, que ela está muito na sua, cara, ela está na sua. Aí vira a formiga, não, mas você vai levar um fora. Você vai levar um fora, eu nunca vi uma pessoa tão ridícula na minha vida. Ela não vai gostar de você. Aí fica aquela dúvida, eu vou ou eu não vou? Eu me declaro ou não declaro? Preste atenção que essas duas vozes estão o tempo inteiro conversando dentro da sua cabeça. Você vê uma pessoa que você nunca viu na vida, a cigarra fala assim, deve ser legal, pode ser um amigo. Olha lá, a pessoa que tem sonho, vira formiga, tá com um cara que é enrolado, metida. Quem nunca ouviu essas vozes? Eu ouvi muito quando a gente fez um exercício, que foi um dia que eu estava muito cansado, um desses cursos que eu fiz, liberaram a gente para dormir às 4h15 da manhã. Tinha que estar na sala às 7 horas da manhã. Então eu aproveitei o tempo que eu tinha para chegar, tomar um banho rápido, deitar para levantar, para 7 horas voltar a estudar. Aí eu deitei, tomei banho, deitei e falei, nossa, dorme gente, dorme rápido. A hora que eu estou assim, no topor para dormir, me deu sede. Isso foi no hotel, lá em Belo Horizonte, eu fiquei com sede. Aí eu falei assim, nossa, tô com sede. Aí a cigarra dentro de mim falou comigo assim, ali, tem uma garrafa d'água ali, copo, não vai levar 1 minuto, 30 segundos, levanta, toma e deita. Aí eu fiz assim, com o olho só para a garrafa, e tinha mesmo uma garrafa. Quando eu pensei em levantar, a formiga falou assim, não, eu não acredito, você vai levantar para tomar água, você está morto, fica quieto que você dorme rapidinho, você toma essa água amanhã. Eu falei, é verdade, a cigarra, ah, que vergonha. Ah não, Cristian, você não vai levar para tomar um copo d'água, você vai dormir com sede por preguiça. Aí virou a formiga, preguiça não, ele está estudando desde ontem de manhã, deixa ele descansar. Papo falou, gente, deixa eu dormir, gente. Acabou que eu levantei e tomei a água. Não é brincadeira, se você começar a prestar atenção, você verá que dentro da sua cabeça existe uma formiga e uma cigarra. A cigarra sonhadora, mostrando para você que a vida vai dar certo, para você arriscar mesmo, vai que é sua. E vai ter uma vozinha que vai te falar, não vai dar certo, você não dá conta, você não é uma pessoa bonita, você não é inteligente. Qual das duas vozes você tem escutado? A sua vida é a voz que você ouve. Não sei se você já viu o filme, eu já assisti, eu não me lembro se é Pica-Pau ou se é Pluto, acho que era o Pluto do Mickey. Tinha um episódio do Pluto, tinha no ombro dele um demoninho e um anjinho. Pica-Pau, e um ficava no ouvido, faz isso, o outro, não, perdoa, dá o troco, não. Aquele desenho muito simples, ele é estudado em aulas de pós-graduação e mestrado em psicologia, porque aquilo está mostrando como que funciona a mente humana, uma mente que te puxa para um lado, uma mente que te puxa para o outro. O eu formiga, aí você vai pensar aí, se você está mais para formiga ou mais para cigarra. Eu formiga, a formiga, ela julga muito, critica sem saber, quer a perfeição, por melhor que seja o que você fez, depois de pronto, a sua mente fala para você assim, da próxima vez faz melhor. Você nunca está satisfeito, você quer mais. Você não se sente uma pessoa livre, parece que alguma coisa está te prendendo. A sua consciência de auto-julga muito, você se julga muito. Eu não sou bom bastante,
eu não sou inteligente o bastante, eu não sou bonito o bastante, eu não sou competente o bastante, eu não sou pessoa bastante. E a formiga geralmente não se sente amada. Todo mundo está do seu lado, mas você se sente sozinho. E a cigarra? A cigarra não tem medo de errar. A cigarra fala muito. Pessoa que fala muito, cigarra. A formiga cai, levanta e reclama. A cigarra cai, levanta e canta. Tá para você saber aí quem está do seu lado. Cair e levantar, todos nós. Uns levantam reclamando, uns levantam cantando. É a diferença da cigarra e da formiga. A cigarra entende que o erro faz parte do processo de aprendizado. A formiga não. A formiga tem ódio de errar e ela não gosta que as pessoas errem com ela. A cigarra é mais caridosa. A formiga, ela cobra mais. A formiga vê problema. A cigarra, solução. Aí você vai pensar nisso. Você está mais para a formiga, você está mais para a cigarra. Pessoas formigas são organizadas, perfeccionistas e racionais. Isso é uma formiga. Pessoas cigarra são criativas, emotivas, intuitivas e sonhadoras. Você consegue mentir para uma cigarra, você nunca mentirá para uma formiga. Você consegue levar no lábio uma cigarra, mas você não consegue levar no lábio uma formiga. A cigarra olha para alguém e fala assim: vamos esperar uns meses para ver se essa pessoa merece minha confiança. A cigarra conhece alguém e fala assim: nossa, é meu melhor amigo. Tá vendo aí? Aí já tá, oh, meu Deus, sou mais cigarra, eu sou mais formiga. Qual que é o ideal, meus caros? Não é matar nem a formiga e nem exterminar a cigarra. É você saber que você não é formiga e que você não é cigarra. Todos nós somos formigas e cigarras ao mesmo tempo. Ora acertamos, ora erramos, ora somos muito emotivos, ora bem racionais, ora nós vamos com tudo sabendo que vai dar certo, ora temos medo e nem aparecemos com a certeza que vai dar errado. Como que o ser humano começa a ser feliz? Equilibrando a sua formiga e a sua cigarra. Coloque uma violinha na mão da sua formiga, você vai ser uma pessoa muito feliz. Você vai trabalhar, você vai ter foco, mas você não vai perder a alegria da vida. O problema é quando não existe equilíbrio. Eu vou pegar um marido para Cristo hoje. Poderia ser a esposa, poderia ser o filho, um amigo, noivo, noiva, o padre. Vamos pegar um marido. O marido que toda mulher espera é o marido que seja uma formiga cantora. Ou seja, seja afoito ao trabalho, goste de crescer profissionalmente, mas que a ame, que a elogie, que brinque com os filhos e que saiba tirar férias. Esse é o marido ideal para a mulher. O problema é quando não existe equilíbrio interno. Ela acha que está casando com uma formiga cantora ou com uma cigarra trabalhadora. Aí ela descobre depois do casamento, eu estou pegando o marido, poderia ser qualquer pessoa, que ele era uma formiga. Aí o casamento só vai cair. Por quê? Como é o marido formiga? Ele é focado no trabalho. Ele está feliz trabalhando. O dia que é feriado, ela acorda e pergunta: hoje é feriado, o que eu vou fazer? Ele quer fazer. Ele fica no trabalho de 6 da manhã a 9 da noite. Chega em casa e fala: nossa, me dá uma angústia ficar sem fazer nada. A mulher diz: bem, você está tão distante. O marido formiga responde: não reclama não. Você tem televisão, você tem Netflix, você tem geladeira cheia, você tem carro do ano. É porque o papai aqui trabalha. Para o marido formiga, o importante é ter, é comprar. E ele trabalha para ter dinheiro. E quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. O papai formiga, os filhinhos falam: papai, vamos brincar, estou cansado. Você já tem jogos demais, vai jogar PlayStation. Você tem uns PlayStation esse ano, papai comprou para você. Ele acha que tudo de última geração está substituindo a presença dele. Marido formiga, pergunta para o marido formiga assim: qual foi as suas últimas férias? Ele vai falar assim: ixi, nem lembro de férias.
O negócio dele é trabalhar. Ele é focado no trabalho. A pergunta é: ser formiga é bom? A pergunta: ser só formiga é bom? Não. Não é bom nem para quem é formiga e nem para quem convive com uma. Se você convive com uma formiga, é dose. Está ocupado para tudo. Vamos comer um sanduíche? Estou ocupado, trabalhando. Vamos tirar 3 dias em Furnas? Não tenho tempo. Eu na minha indústria, se eu sair, a minha indústria para. Vamos viajar? Viajar? Gastar dinheiro? Eu não, eu quero ganhar dinheiro. Imagina casar com uma formiga, hein? E a formiga sempre pensa no futuro. Ela quer só guardar para depois. Não, vamos gastar hoje não. Depois aparece uma doença. Vamos comprar coisa muito cara, não. Vamos economizar. Vamos guardar a folhinha. Vamos guardar as folhinhas. É só trabalhando para guardar a folhinha. E ninguém está vendo essa folha. Mas há um problema. Quando você descobre que o marido é uma cigarra. Ô bem, você não vai trabalhar não? Não, estou pegando uns bicos aí. Tá bom. Negócio de trabalhar não é muito comigo, né? Negócio de assinar carteira, tem horário. Não, estou pegando uns bicos aí. Pelo amor de Deus, amor. Eu vou acender, não tem luz não. Oxi, eu fui julgar. Eu peguei o dia da luz e julguei. Ia ganhar 10 vezes mais. Cadê o dinheiro? Eu perdi. Aí não tem luz. O marido cigarra, ele gosta de descansar. O marido cigarra, segunda-feira ele está, porque tem que trabalhar. Terça-feira ele está, na quinta-feira, na sexta-feira ele já está assim. Está feliz. O marido formiga, o marido cigarra, a mulher também fica muito sozinha, porque ele joga bola de segunda a sexta. E para rever os amigos também sábado e domingo. Ele gosta de diversão. Aí a mulher trabalha o dia todo, chega em casa, ele está de chinelo, camiseta, jogando videogame, assistindo Netflix. E quem tem que pagar é a mulher. Você entendeu que não tem problema nenhum passear? Que não tem problema nenhum jogar videogame, não tem problema nenhum assistir série, não tem problema nenhum passear. O problema é quando a pessoa vive para isso. É dia e noite tocando viola. Notem que aqui está a solução, meus caros. Numa analogia muito bem construída por Esopo, está a solução para a sua vida. Equilibre dentro de você a sua formiga e a sua cigarra. O que é formiga? É trabalho, é previsão, provisão, seriedade. O que é cigarra? É alegria, é passeio, é férias, é descanso. Ela é light. Nós somos esses dois. É para trabalhar, trabalha bem. E seja um dos melhores naquilo que você faz. Para você subir naquilo que você faz. Para você ser respeitado pelo que você faz. E para você ganhar mais do que você está ganhando. Tem gente que não fala isso. Eu desejo isso, que você ganhe mais do que você ganha hoje. E se alguém falar assim: credo, esse padre fala de dinheiro. A gente não pode ter dinheiro. Mas você fala para a pessoa: então me dê o seu para mim e seja feliz. Se você não gosta, me dê que eu gosto. E quem não gosta aí, manda, que eu vou utilizar muito bem feito. Pode até terminar o fregão, vou mais rápido, não é? Gente, vamos parar com esse nhenhenhê, com esse mimimi, que não convence ninguém. O dinheiro não pode ser o seu Deus, mas sem ele, está complicado a situação. E por que o Brasil está passando pelo que está passando? Então tem que trabalhar, e tem que trabalhar para ganhar, e tomara que você ganhe mais. Você não pode roubar, mas ganhar com trabalho, com inteligência, com honestidade, com perspicácia, subir na sua empresa. Eu te desejo isso, que você tenha uma vida confortável, para poder até ajudar os mais necessitados. Mas não viva só para trabalhar, senão você vai gastar o dinheiro todo com as doenças que vão bater na sua porta. Tenha tempo para deixar aparecer a cigarra que você é. Tirar umas férias, ir para um sítio, passear com o cachorro, sair com a mulher para um resort, pôr a sua mulher para levar um banho de leite de cabra e massagem. E o marido fala assim: cuida dela para mim, tudo pagarei quando voltar. Deixa a sua mulher macia, bonita. Para quem? Para você, para você. Leva os seus filhos para um hotel fazenda. Economize um ano todo para você ter pelo menos 5 dias de descanso. Hoje em dia tem tantos pacotes para a gente passear. E olha que eu vou dizer isso aqui para ninguém me julgar pedra, porque eu sei que tem gente que fala lá: eu estou pregando hoje mais para mim do que para vocês, porque eu sou uma formiga que eu vou te contar. Minha mãe fala: descansa, Christian, passeia, Christian, estuda menos, Christian,
vai visitar seus colegas, Cristian, vai descansar. Mas quando a gente gosta, a gente não trabalha, né? Esse é o meu problema. Eu não vejo quando eu estou trabalhando, porque eu faço o que eu gosto. Cheguei há pouco de Machado, aqui em Minas Gerais. Viajei 4 horas e 15 de carro. Cheguei, tomei um banho rápido, já estou aqui. Como se eu tivesse dormido o dia todo, porque eu gosto. Ontem, com uma pregação lá na praça, a praça arroiada, fez 3 graus. Olha lá. Foi comigo ali, quase peguei a pneumonia. 3 graus, e bonito. Como que o nosso coração fica feliz? Uma palestra de 2 horas e meia, quase 3 horas, o povo em 3 graus, não arreda o pé. Mas acho que tem hora que tem que pensar pelo assim, como que está a cigarra do Padre Cristian? Onde que está o descanso? O ver um filme, o ir num shopping? Eu gosto, estou falando o que eu gosto. Ver filme, ir no shopping, viajar. Praia é bom, comer camarão, delícia, gente. Não. Se a gente não marca na nossa agenda o nosso ser cigarra, eu te dou a minha palavra, o ser formiga vai ocupar a sua vida toda. E a hora que você vê, você não está descansando mais, você não está sonhando mais, você não está sorrindo mais, você não tem amigo mais, você não está vivendo mais. Vamos conciliar os dois. Eu não sei se você sabe, o nosso dia, e com isso eu finalizo, eu já falei isso aqui uma vez, vou só lembrar, é dividido em 8 horas para formiga, 8 horas para cigarra e 8 horas para não ser nenhuma das duas. Sabia disso? 8 mais 8 mais 8, quantas horas tem um dia? 8 horas para trabalhar, formiga. 8 horas para cuidar das suas coisas, fazer uma caminhada, alimentar-se bem, tomar banho, cuidar de você, é a cigarra. E 8 horas para você descansar as duas. Olha como que tudo é perfeito quando você sabe se relacionar com essa tríade: o dormir, o ser cigarra e o ser formiga. Nenhum nem o outro no lugar errado. Finalizando, só um cutucãozinho de leve para ficar muito claro o que eu estou falando. Tem gente que na hora que tem que ser formiga adora ser cigarra. Posso citar um exemplo entre 1000. Na hora de trabalhar, a pessoa está lá no computador assim, olhando para o chefe, está navegando no Facebook, está atualizando perfil, está fazendo consulta de produto de beleza ou emagrecimento. Não é hora disso, ali é formiga. Aí a pessoa chega em casa, aí aparece uma cigarra, é o lugar dela, é fazer ali a convivência. Ela não vai conviver com ninguém, porque como ela levou o trabalho para casa, aí em vez de conviver com as pessoas, ela vai fazer trabalho. Ou seja, na hora que é para ser formiga, está querendo cantar. Na hora que vai pegar a viola, está querendo trabalhar. Aí o ser humano nunca está aonde está e nunca está fazendo o que deveria fazer quando precisava fazer. Aí é as crises dos namoros. O namorado está lá, a namorada do lado e fala assim: amor, oi, onde você está? Ele não está ali. Ele está em algum lugar, não está ali. A mãe está conversando com o menino está assim, filho, oi mãe, onde você estava, meu filho? Oi, o que eu acabei de falar? O quê? Isso está acontecendo com frequência. As pessoas não estão aonde elas estão. A nossa mente, ela fica, tem um filósofo que fala que a nossa mente é a louca da casa, né? É doida. Você está na família, ela está pensando no trabalho. Você está no trabalho, ela fica cobrando que você não brigou com o filho ontem. Na hora que você chega com o filho, você não pode ficar com ele porque você vai jogar bola. Quando está jogando bola, você está triste quando estava com a esposa. Na hora de estar na esposa, seu chefe chama, você tem que levar pasta. E a vida vai. Passam-se dias, passam-se semanas, meses, anos, e a vida acaba. Aí as pessoas pensam assim: nossa, eu não fui nem cigarra e nem formiga. Minha vida foi uma perda de tempo. Não faça da sua vida uma perda de tempo. Quem quiser ler depois, é uma leitura que eu acho que todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria fazer. Eu sei que deveria me tacar pedra, é um pouco comentário ridículo aí, mas é um livro que todo mundo deveria ler. O Poder do Agora. E leu esse? Leu o segundo, Vivendo o Poder do Agora. Fantástico. Por quê? O livro fala tudo. O poder está no... Não existe poder ontem, não existe poder amanhã. O poder está no agora. O que o livro vai trabalhar? Você está sendo uma formiga, então seja a melhor formiga. Você está sendo uma cigarra, então para ser uma cigarra espetacular. Tudo é importante na hora em que se faz o importante.
É para passear? Passeia. Desliga celular, fica com a perna para cima, acorda 11 horas da manhã, vai dormir 4 horas da madrugada, não tem problema. É o ser cigarro, é tô descansando, tô livre. Mas é para trabalhar? Trabalhe sério. Faça o melhor que você pode fazer, entregue os relatórios do dia, faça amizade e faça com que o seu ambiente de trabalho seja construtivo. Se você for cigarra, quando você tiver a oportunidade de ser, e se você se orgulhar de ser a formiga na hora que tem que ser, só tem um caminho que você vai trilhar: o caminho do bem-estar, o caminho do sucesso, o caminho do destaque social e de destacar a si mesmo. Por quê? Porque você está fazendo o que tem que fazer. E quem faz o que tem que fazer, chega ao sucesso. Quem falou isso? Padre Cris Shankar? Não, meu amigo Silvio Santos, que eu gosto muito. Silvio Santos. Silvio Santos, perguntaram para ele: ô Silvio, como que você ganha tanto dinheiro? Ele vai falar assim, eu vou citar uma frase: 10% inspiração, 90% transpiração. Tem que trabalhar, tem que ter boa ideia. Aí ele abre o paletó e faz assim, ele está ensopado. E numa entrevista do Silvio, o que ele vai dizer? Você não vê nenhum dono de emissora trabalhando como eu trabalho na emissora. Você não conhece dono de emissora que sabe o nome da faxineira. Eu falei assim, eu sei. Eu cumprimento a faxineira como eu cumprimento um apresentador de programa. Eles têm a mesma dignidade dentro da minha empresa. E ninguém trabalha para mim, eles trabalham para eles. Eu não tenho empregados, eu tenho colegas de trabalho. É o Silvio, né? É o cara, né? Eu gosto deles. Animado, muito. A gente não imagina a rotina de trabalho de um homem daquele. Ele já podia ter pego a família e morar nos Estados Unidos há muito tempo. Ele fala, não, o SBT é um filho que eu tenho. É o meu filho, o Sistema Brasileiro de Televisão. E enquanto eu tiver saúde, eu vou trabalhar. E eu não sei se você sabe. É verdade isso que eu vou falar, porque eu pesquisei para falar. Porque o dia que me falaram, eu dei gozeira. Todos têm salário. E um dos maiores salários é da Patrícia Bravanel. O Silvio não tem salário. Ele não tem salário. E se alguém fala com ele, mas como que você não tem salário? Ele fala, olha, o dinheiro que eu já tenho, eu não dou conta de gastar. Para que eu vou tirar da empresa que eu não preciso? Quando eu precisar, eu pego quanto que eu pego quanto que eu quero, é minha. A empresa é minha, olha. Como que eu vou? Ela vai me pagar. Tudo que tem aqui é meu. Então eu prefiro não fazer retirada e investir na própria empresa. Ou seja, gente, é alguém que era camelô. Tem uma vida mais difícil do que a maioria de nós. Vivia de vender coisa na rua. Dormiu debaixo de ponte em São Paulo. Comeu o resto de marmita. Hoje é dono de um sistema brasileiro de televisão, de um canal. Por quê? Ele conciliou muito bem a cigarra e a formiga. E se você assiste o programa do Silvio à noite, é uma cigarra com a viola na mão. Você não sabe se ele está trabalhando ou se ele está divertindo, que a gente não sabe se ele ri ou se ele apresenta o programa. Ele conciliou as duas coisas. Ele aprendeu a não falar isso ou aquilo, isso e aquilo. Quando você descobrir e fizer as pazes com a sua cigarra e com a sua formiga, você vê que a dualidade, ela some. O ser humano, ele é dual, mas quando você faz as pazes com esses dois seres, você passa a viver os dois. Eu não preciso ser isso ou aquilo, eu posso ser isso e aquilo. Alguém já viu no YouTube os vídeos da Sidney? Sidney, ela toca violino, só que ela era bailarina profissional. Depois você procura Sidney, violino. Ela era bailarina. E o pai dela investiu muito dinheiro para ser uma bailarina renomada. Um dia ela falou, pai, eu descobri uma coisa. O pai dela, o que é, minha filha? Eu não quero ser bailarina, não. O pai, não, você está falando sério, não. Olha quantos anos que você está estudando, olha quanto dinheiro que já gastou. Não, pai, eu quero tocar violino. Que violino, menina? Que violino? Você nasceu para ser bailarina. Mas brigou à vontade, saiu de casa, morou com uma tia e aprendeu violino. Um dia, ela estava ensaiando para uma peça. O mundo é muito interessante. Quando a gente faz a coisa certa, a oportunidade bate na sua porta. Você não precisa buscar, não. Ela vai te buscar. Ela estava tocando violino, ela estava sozinha. Ela começou a tocar violino e começou a fazer passo de balé em frente ao espelho. Um produtor olhou e falou assim, que é isso? Ela falou, só te escolho não. Faça de novo. Ela tocou o violino e falou assim, olha, eu quero isso. Nós vamos fazer uma turnê. Você toca violino muito bem. E não existe violinista bailarina. Existe bailarina e violinista. Mas uma bailarina e violinista não. Vá no YouTube e procure os vídeos dela. 1 bilhão, 300 milhões de acessos, 800 milhões de acessos. Por quê? Ela toca violino, lindíssimo, muito bem caracterizada, ela é muito bonita, jovem ainda, né? E ela toca violino fazendo posições de balé. O que ela fez? Ela fez as pazes
com a formiga certinha do balé e a alegria do violino. E as duas são amigas. Hoje a formiga e a cigarra dela não brigam mais. Sucesso mundial. Está ganhando um rio de dinheiro, fazendo o que ela gosta. Gente, quando você descobre isso, eu não sei se eu estou conseguindo passar tudo que eu queria passar essa noite para você, porque eu estou vivendo isso na minha vida hoje. Não é ou, é ir. É ir. Né? Vocês estão entendendo? Tá claro? Eu sou muito feliz de ser padre. Dá para ver, né? Realizado. Celebro com gosto. Há uns 4 anos atrás, tenho estudado muito neurociência, me formei agora Master Coach Trainer, estou fazendo treinamento pelo Brasil, palestras. Dom José mesmo falou, Padre Cristian, não é I ou, é I. Não precisa, é padre ou um treinador. Você pode ser um padre treinador. Junta as duas. É I. Sidney, ela juntou as duas. Ela é violinista e bailarina ao mesmo tempo. Silvio Santos juntou as duas. Ele é comediante e apresentador, é dono de uma emissora ao mesmo tempo. Quando você fizer as pazes aqui dentro de você, você verá que você tem tempo para fazer e ser tudo que você sonhou em fazer e ser. O nosso problema é que a gente fica brigando para escolher o que não precisa escolher. Você pode fazer as duas coisas. Você pode ser as duas coisas. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês esta noite. Que se vocês aplicarem essas lições na vida de vocês, a alegria será sua irmã gêmea e a satisfação sua prima mais próxima. Você será uma pessoa alegre, satisfeita e muito grata à vida. Não queira ser só formiga, porque a vida não tem sentido. Não queira ser só cigarra, porque a vida não é só festa. Precisamos conciliar as duas e saber que, sendo as duas, cada uma na hora certa, nós vamos construir uma história que vale a pena ser vivida. E finalizo como comecei. Aquiles, se você tiver uma vida normal, você vai ser esquecido. Mas se você tiver uma vida extraordinária, o seu nome será lembrado. Mas saiba, a tua glória anda de mãos dadas com a tua morte. Só vale a pena viver se tem no coração o motivo pelo qual também vale a pena morrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E quem vai hoje fazer as pazes entre a sua formiga e a sua cigarra, para ser a melhor pessoa que você pode ser, aplaude bem bonito o Senhor. Eu não vou aqui dizer o nome, porque é desnecessário, mas não sei se vocês viram uma artista global, quer dizer, conhecida, bem conhecida, gravando um vídeo, eu não sei o que aconteceu com ela, envolvendo lá a festa de Nossa Senhora de Nazaré. Não sei o que aconteceu, mas ela vai justificar que as pessoas fizeram um protesto, mas que Nossa Senhora parou na frente da casa dela, essa coisa toda. Só que no final do vídeo que está o problema do vídeo. Estou falando o que eles fizeram com ela ou o que não fizeram, não sei. Eu sei que o final do vídeo ela diz assim: esse pessoal ainda não descobriu que não existe verdade. Existe a minha verdade, existe a verdade do outro. Se cada um respeitar a verdade individual de cada um, todo mundo vive bem. Esse é o discurso que agrada e que está por aí. Não existe uma verdade. O que existe? A minha verdade, a sua verdade. O que você acha é verdade. Não existe uma verdade, existe a sua verdade. Aí vem o caos que nós estamos, essa bagunça social em que vivemos. Cada pessoa mais louca que a outra e ninguém fala nada. Não, ele está vivendo a verdade dele. E aqui eu posso brincar com um pouco da Bíblia, né? Sendo que o pai do relativismo, quer dizer, não existe uma verdade, é Pôncio Pilatos. Nós vimos no domingo passado, ele de frente com a verdade, que é Jesus, ele pergunta para Jesus: o que é a verdade? Ou seja, existe verdade? Eu fico vendo alguns vídeos, salas de aula de faculdade, pessoas fazendo mestrado, pessoas escrevendo livros, discutindo lá se existe verdade. No final da discussão, sempre a conclusão é a mesma: a verdade, ela é pessoal. A verdade, ela acontece na sua vida. Aí, meu filho, você está vendo o que está acontecendo, né? Você está vendo o que está acontecendo. O menino chega para a mãe e fala: mãe, eu descobri a minha verdade, eu descobri o que eu sou. Ah, você sabe o que você é até hoje? Não, descobri agora. O que você é? Eu sou um coati. Eu descobri que eu sou um coati. Não, eu sou um lobo. Não, eu sou um beija-flor.
Ninguém descobre que é um trabalhador ou um estudioso, só descobre essas coisas, né? Quer dizer, e ninguém pode falar nada, por quê? Porque nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Não existe verdade absoluta, existe a sua verdade. E seja ela qual for, está valendo. O que a Escritura vai nos dizer? O Salmo continua: vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Quem é a verdade absoluta? É Deus. E é Deus quem vai dizer: isso pode, isso não pode. Isso te leva ao céu, isso não te leva ao céu. Isto confere ao ser o que é do ser, verdade. Isto confere ao ser o que não é do ser, mentira. É por isso que lá no jardim do Éden, Deus tinha falado: vocês podem comer de qualquer árvore, não comam dessa. E a serpente vai falar com Eva: sabe o que Deus disse para você não comer dessa? Por quê? Porque você será como ele, você vai conhecer o bem e o mal. Não é? Está na Bíblia, não está? Antes de comer a árvore, o ser humano conhecia o quê? O bem, o amor, a conexão com Deus. Quando entra o pecado, ele se arroga entre o que é bem e o que é mal. Aí eles são expulsos do paraíso porque eles se perverteram. Veja a briga hoje numa mesa de almoço, lá no seu trabalho, na sua família, a cabeça das pessoas entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vocês não notaram ainda que a maioria das pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado? Elas não sabem mais o que é lícito e o que é ilícito. Elas não sabem mais o que é pecado e o que é santidade. Misturou tudo. Tem um amigo meu, ele trabalha na Polícia Federal e ele atua nesse pessoal que vai tirar carteira, examinadora. Aí ele disse que um dia ele viu uma menina muito nervosa e ela dirigindo, ela viu nas mãos dela uma letra D e uma letra E. Ela no volante assim. Ele perguntou: o que é isso escrito na sua mão aí? Ah, é para eu não ficar nervoso, que senão eu confundo este D de direita, este E de esquerda. Ele falou: olha, você pode parar o carro, minha filha. Já levou pau. Você não sabe nem o que é direita e esquerda, como você quer dirigir um carro? Ou seja, quando Jonas, ele é enviado para Nínive, para destruir aquela cidade, o que é que Deus diz para Jonas depois que ele fez a pregação? Eu tenho pena deste povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a esquerda. Meu filho, se você perdeu a noção do que é certo e errado, se você perdeu a noção da verdade de Deus, você começa a ter verdade própria. Ah, eu tenho a minha verdade. Ah, eu tenho o meu jeito de viver. Ah, para mim isso não é verdade, para mim isso não é mentira. A crise maior que nós estamos vivendo disso aqui, as pessoas que não querem a verdade de Deus as orientando, as conduzindo, elas querem a verdade da turma, a verdade do mundo, mas não querem a verdade de Deus. O mais difícil hoje, estou falando eu como padre, é uma dificuldade que eu tenho. Se alguém pergunta: padre, me fala uma dificuldade da sua vida de padre. A minha dificuldade hoje, na minha vida de padre, é atender confissão de um povo que não sabe mais confessar, de um povo que não sabe mais a direita, a esquerda, que não sabe mais o que é pecado, o que é santidade. A pessoa vem confessar, a pessoa nem se prepara. Qual o seu pecado, meu filho? Pera aí, você nem precisa pensar, que eu já falo um 7. Não precisa nem pensar. Veja, as pessoas não se preparam para as coisas de Deus. Estamos na preparação para o Natal e precisamos nos prepararmos bem para uma boa confissão. Aí a pessoa vem confessar e ela ainda vomita no meu ouvido: ah, padre, isso aí para mim não é pecado não. Eu falei: meu filho, o que você acha não fede e não cheira. A sua opinião não conta aqui. O que é pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, é o que o Decálogo diz que é pecado, é o que a igreja mostrou. Isso aqui é pecado. Se você acha que não é, e se você não quer se converter, você não precisa nem se confessar. Vai viver como um pagão, vai viver a tua vida.
Está assim na cabeça de muita gente. Eu assustei há um tempo atrás, não estou aqui dizendo nomes, mas uma pessoa que se confessou para se casar. Quantos anos de casado? 14. Aí pediu uma confissão. Aí o pessoal marcou direitinho, né? Eu geralmente peço para a secretária falar, peço a pessoa se preparar. Agora eu já estou passando como é se prepara, que as pessoas não sabem, então a gente tem que ensinar também. Então eu passo. Aí veio a pessoa se confessar. Aí veio com alegria, eu também a recebi com alegria. Falei, mas que bênção, hein? 14 anos sem confessar, o céu está em festa. Ô padre, que beleza. Eu achei que o senhor ia até xingar. Falei, não, meu filho, ia xingar se você não confessasse. Falei, isso é uma alegria, você se confessar é uma alegria. Ah, padre, eu estou até mais calma. Falei, que maravilha. Então podemos começar? Ô padre, vamos lá. Tá bom. Muito bem, minha filha, nesses 14 anos sem confissão, quais são os seus pecados? Ah, meu pecado? Aí eu fiquei nervosa com meu filho. Acho que eu falei um palavrão. É falta de missa. Falta de paciência com o marido. Pronto. Minha filha, eu só não vou te colocar no andor e fazer uma procissão com você agora, porque só tinha um para carregar andor, tem que ter 4. Você é uma santa viva. 14 anos sem confessar, você cometeu 4 pecados só. Eu já ouvi os santos falando que a pessoa mais santa, ela peca 7 vezes por dia. Você pecou 4 vezes em 14 anos. Eu nunca vi uma pessoa com uma vida com tanta virtude como a sua. O senhor jura, padre? Eu falei, não. E ela ainda achou que eu estava elogiando. O senhor jura? Eu falei, não. Eu estou vendo uma coisa aqui, minha filha. Você não se preparou. Você não sabe se confessar direito. Mas eu vou te ensinar. Você quer? Claro que eu quero. Então se confessa assim, assim, assim e assim. Ah, aprendeu? Aprendi. Tá aqui essa folha. É um exame de consciência profundo. Como você não confessa há 14 anos, tem que dar uma faxina geral. Aí eu perguntei para ela assim: você limpa a sua casa quantas vezes por semana? Só tirando o pó e passando a vassoura só nos caminhos todo dia. Mas uma limpeza mesmo é toda semana. Então a moça que vai lá em casa falou, olha, então você limpa a sua casa toda semana e pelo menos o caminho tirar pó todo dia. Então imagine comigo a sua casa 14 anos sem limpar. Misericórdia. Falei, seu coração tá assim. 14 anos que não limpa. Aí ela, entendeu, gente? Aí a ficha caiu. Meu Deus, padre. Falei, pois é. Imagina a sua casa 14 anos sem limpar. Então não é uma poeirinha não, minha filha. O negócio é sujeira grossa. Mas eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te perdoar. Mas você tem que saber o que tem que ser limpo, né? Então daqui a folha. Não, padre, é muita coisa. Falei, ó, então para te ajudar, não é bom fazer isso em toda confissão. É bom você trazer na cabeça. Mas como tem 14 anos de pecado acumulado, você pode trazer a folha e você vai marcando um X naquilo que você vê que é pecado. Então tá bom. Aí passou 15 dias, ela voltou. Falei, e aí, minha filha? Não, padre, acabou a tinta da caneta. Eu falei, agora você se preparou. Padre, eu não sabia que muita coisa que era pecado, não. Falei, tá vendo? Aí, meu filho, eu vou te contar, ó. Tirei o chapéu para ela. Mas fez uma confissão daquela que limpou o coração. Ela falou, padre, o senhor tirou 500 quilos das minhas costas. Eu estou saindo mais feliz. Eu estou saindo leve. Falei, são os efeitos de uma boa confissão. E sabe o que você confessou bem e que você recebeu o perdão de tudo isso? Porque você se preparou. Se não se prepara, não faz nada direito. Aí nós vemos pessoas procurando a confissão. Aí fala do marido, fala do filho, fala do pet, não confessa nada. Então veja, meus irmãos, a verdade de Deus, que quer nos orientar, que quer nos conduzir, que quer nos salvar, por muitos não é aceita mais. E muitos vão dizer, mas eu tenho que confessar para quê? Eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Há outros que são mais atrevidos, né? Mas quem falou que padre perdoa alguma coisa? Eu falei com Deus, meu Deus, errei, perdoei, tá valendo.
Se as pessoas vão vendo um catolicismo chamado hoje, é um fenômeno. A igreja está tentando responder a este fenômeno, mas é aquilo que nós chamamos de self-service religioso. O que é self-service? Você vai no restaurante, pega uma bandeja, pega um prato, e você vai passando perto da comida, não é assim? O que você vai pôr no seu prato? Pelo que você gosta. Ah não, arroz não estou comendo, não, estou de regime. A salada eu gosto. A macarrão não, carne eu gosto. A beterraba eu gosto, a pipi não gosto. E jiló tá longe. Ah, isso aqui eu gosto. Aí você vai e pesa o prato. O que é self-service? Eu coloco no prato que eu gosto. Tem muito católico self-service. Aí eu vou à missa, mas isso que a igreja fala eu não gosto não. Isso que a igreja defende eu não concordo não. Isso aqui que o Papa fala, eu também não gosto não. O que ela acha? Que ela vai pôr no prato aquilo que ela gosta. E o que ela não gosta? Tem quem goste. Eu não gosto. E isso quando a pessoa não faz um sincretismo religioso. Ela não vê problema nenhum. Nenhum. Ela vai à missa no domingo. Segunda-feira, ela faz uma macumbinha de leve. Terça-feira, ela vai numa sessão espírita e conversa com a alma da avó. Quarta-feira, ela vai na Universal para levar um passe, para tirar um encosto. Quinta-feira, ela vai na Batista, que ela gosta do Ministério de Música. Sexta-feira, ela faz um trabalho nas encruzilhadas. Sábado, ela descansa para começar no domingo com a missa de novo. E quando você fala com a pessoa, mas você tá louca fazendo isso? Você tem preconceito, padre? Você discrimina outras religiões, padre? É o discurso do mundo nosso. Ou seja, não existe, padre, verdade. O senhor tem a verdade católica, eles têm outra verdade, e eu vou nelas todas. Tudo é de Deus, tudo leva para Deus, é tudo a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. E o problema é quando este tipo de vida não é orientada e corrigida pelos ministros da igreja, que têm a obrigação de fazer isso. Porque eu tenho um peso sobre mim, que é ajudar você a se salvar, a salvação da sua alma. E eu já tenho os meus pecados, meu filho. Você acha que eu quero levar o seu? Você que se lasque com o seu aí. Eu estou lutando para me salvar e orientando o caminho da salvação. Um dia Deus vai me chamar. A morte chega para todos. Neste dia eu não quero ser chamado de omisso. Ah, padre, o senhor sabia e não falou? O senhor não orientou o povo? O senhor entrou num disco, esse pecado eu não tenho. Falou, ó, orientei, preguei a verdade, mostrei o caminho. Se seguiram ou não seguiram, foi opção deles. Eu preguei. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Você vai na missa para quê? Para conhecer o caminho de Deus. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Quem é motorista aí e usa GPS? Eu não sei dirigir em BH, nossa capital. Eu sei ir a lugares em BH. É diferente. Você ir no lugar, não é você saber dirigir lá dentro. Se eu saio dirigindo lá, eu não sei onde eu estou. O que eu ligo? GPS. O GPS me ensina uma coisa fantástica, que eu comentava ontem com um casal que foi comigo em Cajuru, lá no Manzotti. Você põe o GPS no carro, aí ele te fala, comecemos. Aí você começa a andar com o carro. Primeira, à direita. A 300 metros, pegue a terceira saída na rotatória. Uma pessoa soberba, o que ela vai falar? Ah, GPS, cala sua boca. Eu vou pegar o caminho que eu quero. Tá bom, meu filho, você pode pegar o caminho que você quer, mas você não vai chegar aonde você deseja. Concordam? E o GPS, ele é um orientador fantástico. Ele podia ser até diretor espiritual. Que é quando você erra, ele não fica te enxugando na cara que você errou. Vire a primeira à direita, a pessoa passa reto. Seu burro, eu falei à direita. Por que você não virou, seu burro? Agora você errou o caminho, você se lascou. Fui, e o GPS desliga. Não é assim que ele fala. Olha que ele está te falando. Primeira direita, a 100 metros, à direita, você passa reto. Aí faz um barulhinho assim. E ele fala uma frase que me agrada: recalculando rota. É só você esperar. Ele vai falar: segunda à esquerda. O que o GPS me ensina, gente?
Quando você erra, haverá possibilidade de corrigir o erro, porque você consegue pegar a estrada de novo. O problema é quando você vai errando, o GPS está falando, e você nunca pega a estrada que ele está falando. Chega numa hora que você não sabe nem aonde você está. Assim é o tempo do advento. Você errou, então vamos recalcular a rota. Vamos pegar o caminho que o Senhor quer nos mostrar, a estrada que o Senhor quer nos apontar. Se o GPS, ele aponta caminhos na terra, o nosso Deus quer nos apontar caminhos para o céu. Aí eu não pergunto só para o GPS, eu pergunto para Deus na oração: meu Deus, mostrai-me os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. O evangelho que nós ouvimos é do capítulo 21 de Lucas e fala sobre linguagem apocalíptica. O que é isso? Finais dos tempos. Mas aqui tem uma palavrinha mágica e que nós precisamos estar atentos a elas. Está no primeiro versículo. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: haverá sinais. Completem. Haverá sinais. Pode ser melhor. Haverá sinais. Aqui Jesus diz: no sol, na lua, nas estrelas. Ele vai dizer uma série de sinais. Mas hoje na nossa vida, você consegue ver os sinais de Deus indicando para você qual o caminho, qual a estrada, qual a verdade? Nós teremos no tempo de Natal uma festa que eu gosto muito, chamada Epifania. Vem de Epifanos, manifestação. O que é a Epifania? É a visita dos 3 reis magos. Esses 3 reis, eles viram um sinal. Qual que era o sinal? Que apontava para onde? Belém. Qual que é o sinal hoje na sua vida que aponta para Deus? Nós estamos conseguindo ver os sinais. Que é interessante, né? Nós temos a síndrome do traído. Já ouviu falar? Síndrome do traído? Ninguém nunca ouviu falar, não? O que é síndrome do traído? Todo mundo sabe que ele estava sendo traído. Quem é o único que não sabe? Ele. Aí no final: mas vocês sabiam? Todo mundo: meu filho estava na cara, estava namorando uma piriguete. Todo mundo comenta isso. Você não sabia porque você não quer ver. Os sinais são dados, mas quem não reza, não vê. Quem não adora, não vê. Quem não conhece a palavra, não vê. É a mesma coisa. Eu não falo, não sei se alguém fala, escreve japonês. É a mesma coisa de pegar você, levar você para o Japão, colocar você numa rua, aquelas letras que nós não é do nosso, não é, a gente não você está assim, ó, você não sabe nada. E aonde você quer ir, está do outro lado da rua, na sua frente, e uma placa grande, mas você não sabe ler, né? Tem gente que não sabe ler os sinais de Deus, não conhece essa palavra aqui, ó. Aí Deus vai dando os sinais e você não vê. Tinha uma estrada indo para Goiânia e com a chuva o asfalto caiu. Então tinha que passar por outra cidade, aumentava 1h30 a viagem. E cheia de placa: estrada desbarrancada, não prossiga, estrada fechada, bloqueio a 200 metros, etc. O cara: não, eu já passei aqui muitas vezes, eu vou passar. Chegou, tinha umas, não sei o nome, umas cerquinhas de madeira, amarela e preta, proibido. Falou: não. Falou que a mulher: pode tirar que nós vamos passar aqui mesmo. A mulher: tira. Eu já passei aqui outras vezes. Tirou, estava 120, o que aconteceu com o carro? Caiu no buraco, quase que mata ele e a mulher. Aí os policiais perguntaram: mas você não viu os sinais, não? Tá cheio de placa ali atrás. E a mulher ferida: viu, ele viu, mas ele é pirracento. Pirracento. Deu no que deu, né? Como eles falam hoje na internet, é um amostradinho, né? Um amostradinho. Terminou aonde terminou. Meus irmãos, entendo que a palavra de Deus está falando para você. É interesse seu, não é interesse meu, não.
Eu quero ver os sinais de Deus na minha vida. Eu quero construir uma casa neste lugar. Eu quero trabalhar nessa empresa. Quero namorar com aquela mulher. Eu quero comprar aquele carro. Se você reza, Deus vai dar sinais. Se é sim, se é não, e se é espere. Mas como ninguém quer saber de sinais de Deus, eu quero, eu faço, eu vou. Vai amostradinho, né? Você vai ver no final o que vai dar. Jesus está falando, haverá sinais. E aquele que reza, ele consegue interpretar não apenas os sinais do sol e da lua, mas os sinais da própria vida. As famílias hoje estão sendo destruídas por quê? Porque ninguém vê sinal de nada. O seu filho era de um jeito, ele está do outro. Seu filho está saindo com gente estranha. Ele chegava cedo em casa, só chega de madrugada. Só está trancado no quarto. Você não sabe o que está no celular. Internet comendo madrugada toda. Depois você sente cheiro de mato verde queimado. Fala, o que está acontecendo com esse menino? Um sinal atrás do outro. E os pais, dois babaca, Hora que o leite entorna, mas como que a gente não viu? Os sinais são dados. Os sinais são dados. A pessoa sentiu uma dor do lado, passou. Na outra semana, nossa, essa foi mais forte. Até que está lá com uma operação de urgência, apêndice furado, a confusão da uma. Ele falou, mas você não sentiu dor nenhuma até hoje não? Não, doutor, tem uns 2 meses que não para de doer. Peraí, mas os sinais foram aí, você não procurou nada não? Não, assim como a dor vem, ela vai. Os sinais foram dados. Os sinais foram dados. A mulher trata o marido mal, ou o marido tratando a mulher mal. Já não se beijam mais, não tem mais relação, não conversam, já não dormem na mesma cama. O marido chega, a mulher finge estar dormindo, já não conversam. Aí o marido começa a ver a mulher, ela está fazendo uma dieta, ela já está com roupa bonita, está passando batom, ela está saindo toda sexta-noite, sábado sai com as colegas, está almoçando fora, o marido está mais bonitão, está mais musculoso, está saindo, está usando perfume, comprou roupa nova. Gente, os sinais estão sendo aí, E a pessoa, estão me entendendo, gente, sim ou não? Os sinais são dados, sim ou não? Mas é preciso o quê? Jesus está falando, haverá sinais. Felizes aqueles que sabem interpretá-los. Tem sinal na sua vida pessoal, tem sinais no seu casamento, tem sinais na sua família, tem sinais no seu trabalho. A gente fala, não, pai, eu assustei, eu fui despedido. Meu filho, se você voltar, teve vários sinais antes. Chamar de atenção, não chega na hora, fala demais, mexendo no lanche dos outros da geladeira, levando para sua casa coisa da empresa. Aí, chega numa hora, sinais. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais de Deus, não é para que fiquemos com medo. Quem ouve o Evangelho fala, meu Deus, quando chega esse dia, eu vou tremer de medo. Não. Quem tem que tremer de medo são os ateus. Quem tem que tremer de medo são os que não têm fé. Quem tem que tremer de medo são aqueles que perseguiram o nosso Senhor e a sua igreja. Esses vão tremer de medo. Aqueles que têm fé, a hora que o Senhor estiver voltando em glória, se alegrarão, glorificarão o nome de Deus. Eu vi uma figura na internet, devia ter salvo, não salvei, mas é linda. Nem sei se é uma figura católica, mas é muito bonita. Jesus voltando, o mundo acabando, aquele auê pegando fogo, e no alto do monte, várias pessoas assim, Estes somos nós, né, meus irmãos? Para nós será um dia de libertação. A palavra diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E último ponto da pregação de hoje: cuidado com aquilo que te torna insensível. Tem coisa pior que você se relacionar com alguém insensível? O que é uma pessoa insensível? Tanto fez como tanto faz, sente mais nada.
E aqui diz que 3 situações nos tornam insensíveis. Jesus quem está dizendo: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Eu estou no versículo 34 do capítulo 21 de Lucas. Como que o meu coração fique insensível? Primeiro, pela gula. Tem gente que come para viver, tem gente que vive para comer. E o problema não é só a gula, o comer. Mas tem a ver com tanto que eu como. É porque, segundo o estudo da virtude, alguém que tem o pecado da gula, que é exagero, ele tem outros pecados escondidos atrás da gula. Por isso que a pessoa é gulosa. Se o problema fosse, meu filho, só comer, uma boa dieta resolvia. Não é aqui. A pessoa que tem gula, geralmente, ela está fugindo de algo. Ela tem o pecado da preguiça, o pecado do exagero. Então a gula, ela vai escondendo várias coisas. E segundo o que Jesus disse, o pior da gula, ela torna o seu coração insensível. Segundo, que acompanha a gula, a embriaguez, que é uma falta de equilíbrio, que é um vício. E segundo São Tomás de Aquino, é a porta do desequilíbrio. Você quer ver uma pessoa desequilibrada? Veja a pessoa que bebe. Ela não tem equilíbrio. E eu não estou falando do beber social. Tem gente que bebe social. Uma taça de vinho, um copo de uma batida, 2, 3 cervejinhas. Tem gente, você conhece, meu filho, não pode começar, que a pessoa não sabe parar. E você quer ver uma pessoa desequilibrada? Estou falando porque a palavra diz: brigue com Jesus. Uma pessoa que você diz para ela assim: vai ter festa, oba, mas não tem bebida, então eu vou fazer o que lá? E o pessoal acha normal. Mas todo mundo fala isso. Faz o que todo mundo faz. Veja, não é uma pessoa que tem alegria, contentamento. Ela não está indo para conviver, ela não está indo para festejar a vida. Não. Se não tiver álcool, não tem festa para mim. Uma festa sem álcool, o que eu vou fazer lá? Então veja, uma pessoa desequilibrada. E Jesus fala pior: a pessoa se tornou insensível. Eu tenho um caso perto de mim, não é da minha família, mas bem perto. Aniversário de 5 anos do menino. O pai está se livrando do vício do álcool, então sem bebida. Chamaram a família toda. Um irmão dela, que é, sabe como que é, né? Um irmão dela e o avô do menino, que não fica atrás, não foram. Por que não foram? Eu vou fazer o que no aniversário? Tem bebida? Vocês viram um coração insensível? O neto, meu filho, que se lasque. O menino, não estou nem lembrando de menino. Eu quero beber. Se não tem álcool eu não vou. E não foram. Tem coração insensível aí? E não, eu vou pelo meu sobrinho, eu não vou pela bebida. Eu vou festejar os 5 anos do meu primeiro neto. Não tem bebida, eu não vou. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado quando a sua família só reúne para comer e beber. Gula e embriaguez. E aqui, me desculpe a franqueza, tem muito Natal com coração insensível. Não colocam um menino no presépio, mas é um povo que come e bebe, achando que o mundo vai acabar. E Jesus está falando aqui: esse pessoal se tornou com coração insensível por causa da gula e embriaguez. É um povo que come e que bebe, me desculpe, parecendo um leitão no chiqueiro. E a pessoa está comendo e está pensando: o que tem de sobremesa? Cadê o panetone? Cadê a torta da tia? Aí eu torço para ver. É para ver ou é para comer? Ninguém aguenta essa... E eu vou te contar outra, meu filho, que não é a sua família. Tem gente que está comendo a ceia de Natal e pensando: amanhã no almoço a gente termina. O que sobra hoje, a gente rapa amanhã. Não tem problema. Você comer, né? O que Jesus está falando aqui? O exagero, ele torna o coração do homem insensível. E o terceiro, preocupações da vida. Preocupações em ter, poder e prazer. Gente, olha para o padre aqui. Se eu estiver mentindo, você pode falar que é mentira.
Eu conheço assim de gente, que vive para comer, beber, e quando ela não está comendo, e não está bebendo, e não está dormindo, esperando um infarto, a pessoa está fazendo o quê? Ela está preocupada com a vida. E na maioria das vezes, a preocupação com a vida envolve o quê? Se não está comendo, se não está bebendo, se não está dormindo, onde que cabe Jesus numa vida dessa? Onde que cabe conversão numa vida dessa? Onde que cabe Espírito Santo numa vida dessa? Onde que cabe santidade numa vida dessa? Não cabe. E esse discurso de Jesus não é para o que estão no mundo, porque o que estão no mundo, meu filho, eles comem, eles bebem, se preocupam com as coisas e vai que atua. Mas o discurso de Jesus é para nós que estamos na igreja. Quantas vezes nós temos esta preocupação? E não é uma preocupação aqui que não se possa fazer no equilíbrio. Vamos fazer uma ceia de Natal, por que não? Vamos as coisas gostosas, por que não? Nós temos as coisas da nossa vida, só que o problema da gula, da embriaguez e da preocupação da vida, eles tomam o lugar de Cristo. Lembrem da parábola do semeador. A palavra é sufocada pelas preocupações da vida. E Jesus vai dizer: ficai atentos e orai. Atentos e orai. Repita comigo: atenção e oração. Atenção e oração. Oração e atenção. Oração e atenção. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está nos ensinando a nos prepararmos bem para o advento deste ano. Não torne o seu coração insensível. Olha o que Jesus disse, você tem que entender o que Jesus está dizendo. Jesus falou que comer torna o coração insensível, sim ou não? Sim ou não? Não, gente, você vai morrer de fome, meu filho. Tá vendo? Por isso que eu falo, o pessoal ouve pregação, mas não entende nada que padre fala. Tá tudo aí, não entende nada. Onde que eu disse na homilia que comer é pecado? Onde que eu disse na minha pregação que beber é pecado? Onde que eu disse que você não tem que cuidar da sua própria vida? O problema aqui é o exagero. Uma coisa é você comer, outra coisa é você ter o pecado da gula. Uma coisa é você beber, outra coisa é você se embriagar. Jesus, nas bodas de Caná, ele ofereceu para aqueles noivos mais de 600 litros de vinho. E você não vê Jesus trocando as pernas. Ou seja, ele com os discípulos beberam vinho, mas eles não se embriagaram. Padre, eu não vou me preocupar nada com a minha vida mais. A partir de hoje, eu vou ficar só esperando. Meu filho, é boleto chegando, é conta chegando, é água, é luz. Nós temos as coisas da vida, nós temos que comer, nós temos que beber, mas a coisa aqui é o exagero, é o desequilíbrio, é o vício que vai tornando o coração insensível. Quer ver só uma coisa boa como fica ruim? Cuidar da saúde é bom? Fazer exercício é bom? Quem não gosta tem que fazer, é bom. Ir na academia é bom? É bom. Só que tem gente que vive para isso. A pessoa está viciada no corpo dela, ela se idolatra. Até eles estão pondo hoje espelho à prova de que se deixar a pessoa pula nela mesmo. Ela faz exercício e fica assim, Ela se baba. Que desequilíbrio, né, gente? Todo desequilibrado. Uma coisa boa pode virar uma coisa ruim quando perde o... Então entendeu o que é o advento? É um tempo que Deus quer o quê? Equilibrar a nossa vida, equilibrar o nosso coração, equilibrar as nossas escolhas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Leia de novo as leituras deste primeiro domingo do advento, principalmente o Evangelho. Peça a Deus que Ele te mostre os sinais. Não tenha um coração insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações, e busque ter atenção e oração. O Senhor está para chegar. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Venha participar conosco dos 21 dias para ter o melhor ano da sua vida. Basta clicar no link aqui embaixo, fazer sua inscrição, e você já será direcionado para a plataforma onde vamos fazer as meditações e exercícios para começar o ano novo, com um ânimo diferente e com a força que vem de Deus para vencer as dificuldades e fazer acontecer novas oportunidades. Vem com a gente!